Olá, mais um podcast do Café com Eles e hoje com um homem de Deus, um apóstolo, realmente uma referência no Brasil e nas nações, apóstolo Hudson Medeiros. É um prazer estar com você aqui, é uma grande honra de desfrutar e estar com você compartilhando tanto conhecimento e eu sei que através da sua vida muitas vidas serão tocadas sobre esse podcast. Muito obrigado, apóstolo, Deus te abençoe, é um prazer estar com você. Uma alegria também, Rodrigo, participar aqui com vocês e ter essa oportunidade de repartir um pouco daquilo que o Senhor tem nos ensinado ao longo da jornada. E eu espero que seja edificante para você e também para todos os nossos ouvintes. Amém, apóstolo. Olha, com certeza é muito edificante. Quando eu falei com a pastora Selma, né, da gente conseguir na sua agenda, né, a gente reservar de tantos lugares, você estava indo para lá e para cá, não para. Você tem tido um tempo de muito desfrute, né, da obra de Deus, você tem sido referência nas nações. Então, você como apóstolo, você como realmente os seus atos proféticos, tudo que você faz do seu ministério de intercessão, é algo que toca a minha vida, tem tocado muito a minha vida, a minha família, aonde quer que eu vou, você é realmente uma referência, pastor. Realmente uma referência de apóstolo que eu vejo que tem tocado muitas nações, né, apóstolo? E como é que você conseguiu parar nesse tempo? A gente conseguiu agendar esse tempo juntos. Você não para. Não, na verdade, nosso desejo é cumprir a grande comissão, né, Rodrigo? E assim, no final, eh, já depois dos 60, eu estou com 62, Deus tem me dado graça e favor para continuar uma jornada, né, de orar pelo Brasil, orar pelas nações e treinar pessoas, derramar sobre elas o fundamento apostólico e profético. Então, isso tem sido um privilégio muito grande. Eu também me foquei para cuidar da saúde, e esse cuidado da saúde me trouxe uma nova energia, me trouxe condições. Você vê agora, eu estava em 5 nações e não tive nenhum problema de gripe, nada, nada. Fiquei bem protegido. Então, eu fiz a lição de casa e foi uma benção. Amém, amém. E apóstolo, conta um pouquinho, apóstolo, todo mundo tem curiosidade, como é que você conheceu Jesus, né? Um homem que andou tantas experiências, conta um pouquinho de como começou isso, como é que foi esse encontro seu com Jesus? Eu tive, Rodrigo, um enorme privilégio de nascer numa família cristã, né? Nessa família, a minha mãe foi uma mulher e é uma mulher até hoje. Ela está já com 86 anos, mas ela é uma mulher de oração. E quando ela estava grávida, ela leu o livro do Hudson Taylor, que é grande missionário da China, né? Ela ficou muito influenciada por esse livro e resolveu colocar o meu nome assim, né? E em seguida me criou nos caminhos do Senhor, me ensinando tudo, mas somente já com 5 anos de idade, uma vez eu falei com ela e com meu pai sobre. Eu sempre via o pastor fazendo o apelo no final da palavra, nas reuniões de domingo à noite, e ela me orientou sobre o que fazer, e eu estava interessado em firmar aquele compromisso com Jesus, mas eu era bem pequeno, 5 anos de idade. E ela diz: "É isso mesmo que você quer? Então eu vou te ajudar nesse dia, eu posso te acompanhar até lá na frente". E aí ela me acompanhou, e aos 5 anos o pastor também me perguntou se eu sabia o que estava fazendo. Ele disse: "Olha, eu quero um compromisso com Jesus". E isso foi muito cedo na minha vida, mas fruto de uma família que criou e educou segundo os princípios de Deus. Isso para mim fez toda a diferença em toda a minha jornada de vida. Que legal, que legal. Então, começou uma família cristã e desde muito cedo. Então, são muitos anos aí no caminho com o Senhor, hein, apóstolo? Muita É experiência, verdade. muita coisa, né? Mas como é que desenvolveu esse seu chamado, né, apostólico, profético e muito forte na intercessão? Como é que foi isso? Porque é no Brasil e no mundo, né? Não só no Brasil, a gente tem o Brasil de joelhos, né, que você tem esse ministério,
é muito forte, mas eu vejo que não é no Brasil só. As pessoas se referem muitas vezes você somente ao Brasil por ser tão forte nesse ministério de intercessão. Mas isso é no mundo, né, apóstolo? Como é que desenvolveu isso, esse chamado seu? Então, eu sempre recebi essa palavra. Eu comecei e fui criado no estado do Maranhão, né? Lá no norte, final ali do Nordeste, divisa com o norte, e ali eu recebi muitas palavras desde quando fui batizado com o Espírito Santo. Eu comecei numa igreja mais histórica, mas depois fui batizado com o Espírito Santo e o Espírito Santo me chamou realmente para um trabalho de oração. Eu, naquela igreja onde eu fui renovado pelo Espírito do Senhor, e comecei a orar pelas nações, comecei a orar pelo Brasil e comecei a também, foi aí que eu conheci a doutora Neuza Itioca e ela já treinava muito sobre a oração, sobre a nação, mas também sobre as nações, né? E ao longo dos anos eu fiz uma resposta a isso, guiado pelo Espírito Santo, todos os anos, durante uma festa bíblica, a gente fazia um tour de oração clamando por 20 nações. E essas 20, 21 nações que nós estávamos sempre orando, depois Deus me trouxe para Brasília em 2004 e aqui eu passei a fazer esse tour de oração nas embaixadas desses países. E morei e até hoje tenho uma casa na região das embaixadas e a gente faz circuitos de oração nas embaixadas. Eu já fiz um período no carnaval, 4 dias com várias equipes indo nas embaixadas, na frente das embaixadas e orando pelos países. Então isso gerou hoje uma colheita, né? Porque a gente tem esse princípio que tudo que é gerado, não é, você vai ter a colheita. Então nós vamos fazer aqui 21 anos. Esse ano fizemos 20 anos, né? O ano que vem 21, 3 ciclos de 7. E então agora a gente está colhendo mais objetivamente. Mas nós já estivemos em várias dessas nações, algumas delas já desde 2002 para frente, várias visitas a outras nações. Agora está muito mais intenso. Eu tô vendo que você não para, apóstolo. Mas é muito importante, né? Porque pessoas como homens de Deus, referência e experiência, precisam, né, ser compartilhadas. Eu louvo a Deus pela sua vida, porque eu vejo que as nações têm sido transformadas, né, nesse seu ministério de intercessão. Mas como que o que você pensa? Todo mundo pode ter um chamado de intercessão? Como é que você vê isso? Todo mundo tem um chamado de intercessão? São pessoas escolhidas? Tem um chamado específico? Olha, no geral, a igreja, ela toda é chamada para interceder. A oração intercessória, né? Ela é um tipo de oração que a gente tem entre as orações feitas na Bíblia. E a oração intercessória, Jesus deu exemplo, né, na oração sacerdotal, lá em João 17, e ele foi esse grande intercessor, né, é o nosso grande intercessor no céu, não é? E a Escritura fala que em 1 de Pedro, capítulo 2, fala sobre o sacerdócio real. Nós somos sacerdotes, todos nós somos sacerdotes. E todos nós temos esse papel de levar as coisas dos homens até Deus e apresentar os homens diante de Deus. Mas esse conhecimento, infelizmente, ele não é popularizado no meio da igreja. Alguns compreendem esse conceito, esses princípios, mas outros não, e não conseguem exercer. E a liderança deve ser sempre desafiada a ensinar sobre o sacerdócio de todos os santos.
todos os santos devem interceder e podem interceder e apresentar sua vida, seus familiares, né, seus negócios, os irmãos na igreja, a nação e as nações. Então, todos podemos e todos devemos interceder diante de Deus pelos homens. Verdade. Verdade. Mas você não acha que falta um pouquinho, como você falou, eu acho que as igrejas estão faltando um pouquinho esse tipo de visão, de treinamento, né? De poder abrir os olhos, né, das pessoas, os membros, a entender a intercessão, né? A entender a oração, a intercessão, de como proceder isso. Só fica, vamos orar, né? Mas não tem esse entendimento sobre a intercessão. Você não acha isso? Concordo com você. Eu creio que essa é a nossa grande batalha, sabe? É o conhecimento. O povo perece por falta do conhecimento. Então eu quero aqui desafiar e me dirigir a todos os líderes que nós temos na nação. Nós temos um grande desafio hoje. E o desafio é esse, de deixar o conhecimento de Deus disponível, não é? Para todos os homens, na igreja, para toda a nação santa. Nós precisamos correr rapidamente porque nós necessitamos de um povo que ore, que adore, que apresente sua vida diante do Senhor, que saiba, nós temos pecado como líderes porque nós queremos fazer tudo pelo povo. E isso está errado. Deus nos diz em Efésios 4 que nós temos a responsabilidade de eh, treinar os santos para a obra do ministério, equipar os santos para a obra do ministério. Então, nós não podemos trazer isso para nós. Nós precisamos repartir isso o máximo possível com o corpo de Cristo, né, e ir para as regiões, né, é o que eu faço, eu vou a determinadas regiões do país, que são as regiões chaves, depois de muitos anos a gente chega a uma conclusão que é a oração nessas regiões é uma oração chave que desdobra, então essa igreja nessas regiões é uma igreja que tem que ser uma igreja consciente do seu papel sacerdotal, uma igreja consciente do seu papel de adoração e exercer esse papel. E os líderes levando as ovelhas a amadurecerem, a desenvolverem mesmo o seu papel e fazerem isso firmados na palavra, com conhecimento na palavra, orar a palavra, proclamar a palavra, adorar com a palavra. Essas são armas que são poderosíssimas para a vitória do povo de Deus nessa estação, nessa nação e nas nações. Muito bom, muito bom. É isso mesmo, concordo totalmente com você, apóstolo. E quais regiões? Como é que você. O que você tem visto? Da onde você tem atacado? Que você tem realmente instruído? Quais são essas regiões? Então, as 5 regiões do Brasil são as regiões que no mapeamento do nosso país é uma designação geográfica que tem sido feita. Mas nós também temos aqueles núcleos regionais, territórios, onde o país começou, né? Que são os lugares chaves. Por exemplo, o primeiro estado aonde se desenvolveu uma cultura cristã trazida pelos huguenotes, né, vinda da França, foi o estado do Rio de Janeiro, né? Inclusive a Praia Vermelha lá no Rio de Janeiro foi onde houve o primeiro massacre, né, de cristãos, e ali também se fez a primeira declaração de fé. Então, o Rio de Janeiro é um território, e aí não é só hoje essa configuração do Estado do Rio de Janeiro, essa configuração geográfica, mas é a região, né? É uma região de começos, é uma região governamental, espiritualmente falando, né? Tanto é que a primeira capital, aliás, a segunda capital foi lá. Primeiro foi Salvador, depois foi lá. Então, essas designações da história do Brasil são muito importantes. Salvador é muito importante, Rio de Janeiro é muito importante. E Brasília é filha do Rio de Janeiro, nesse sentido. Então, a capital vó é Salvador, a mãe é
Rio de Janeiro. E a filha, a neta, né, é Brasília. Então Brasília vive com o resultado dessas 3, porque foi o primeiro assento governamental. Então, um lugar muito estratégico e uma história que explica muito do que é a nossa cultura, a ação civilizatória que veio de Portugal para cá, que se juntou com o indígena, que se juntou com o africano. Então, esse desenho é um desenho que nós precisamos respeitar. Ele é muito importante que haja conhecimento e entendimento dele. Por exemplo, então, outra coisa, a região do norte, onde aconteceu o derramar do Espírito Santo de Deus, né? O Pentecostes brasileiro foi na região do Pará, né? Foi na região de Belém e Vigia de Nazaré, onde hoje a gente sabe que começou toda a romaria para a Rainha dos Céus, que é uma figura, espiritualmente falando, ligada a toda essa história nossa de idolatria, de feitiçaria, de prostituição, que são raízes de iniquidade que resistem, não é, ao verdadeiro evangelho, e nós hoje precisamos orar pelo povo, precisamos orar pelo norte do Brasil, precisamos orar pela floresta, os povos da floresta. No meio de todos esses povos com suas religiões, estão aqueles que querem Deus, estão aqueles que Deus também quer. Então, há uma necessidade de clamor contínuo pelos perdidos. O foco de orar pelos perdidos é um foco que a igreja, cada igreja local, cada igreja de região, cada igreja, toda a igreja nacional precisa orar por eles e entender que estão presos dentro de uma cultura religiosa e precisam vencer toda essa visão de mundo e se posicionar para ouvir a verdade e decidir o que vai fazer com essa verdade. É verdade, apóstolo. E seu trabalho nesses lugares é ensinar mesmo a intercessão, essa importância de estar intercedendo e entrando sobre aquilo profeticamente e sobre aquilo que a região tem de propósito. É essa sua missão nesses tantos lugares que Deus te leva? É, isso é parte da missão. Também o trabalho apostólico, o conceito bíblico de um apóstolo é alguém que carrega a mensagem de Cristo, né? O evangelho do reino. Então, a maior característica de um apóstolo deve ser essa mensagem sobre Jesus. E nesse sentido, nós necessitamos, assim, pensando na nação brasileira, uma nação evangélica, ela está precisando neste momento de uma reevangelização. Há muita coisa que não é firmado em Cristo, ela não é totalmente uma igreja cristocêntrica. Há muita coisa que é firmada no homem e é firmada na tradição religiosa evangélica. A tradição e o homem não têm força para transformar o homem, só o evangelho do reino transforma o homem. Então, quando nós acessamos um território, nós procuramos conversar com os líderes e expor aos líderes os fundamentos apostólicos de Cristo, os fundamentos apostólicos da igreja, os fundamentos apostólicos do reino, e aí, a partir daí, mover uma oração firmada nessas verdades. Então, isso é um grande desafio, porque a maioria das comunidades está dentro de uma estrutura que às vezes está comprometida mais com a tradição, mais com aquilo que é humano, do que realmente com a escritura. Então, é um grande desafio construir relacionamentos e repartir essa mensagem, que acaba sendo uma contracultura a essa religiosidade, a esse humanismo. Então, é um grande desafio conseguir um exército como Gideão, né, os 300 de Gideão, para se moverem
em andar no Espírito e trabalhar em todos esses temas, levando à presença de Cristo os homens, tanto a igreja quanto a nação, o território, os desafios culturais que eles têm pela frente. A questão da família, por exemplo, agora é um grande assunto que vale depois até uma conversa nossa, se você assim desejar, Oh, com o maior prazer, apóstolo. sobre família, só sobre família. Homens, mulheres, a criança, a infância, como a infância está precisando de socorro, né. Então esses assuntos, por exemplo, esse assunto de família, a gente entra trabalhando a ideia de que a família é esse lugar onde o homem livre é formado. Então a igreja precisa ter a família como uma agenda prioritária, né. A restauração da família, o fortalecimento da família. Então é isso que a gente trabalha nos territórios. Então, isso, vem alterando. Por exemplo, nós estamos agora numa grande mudança global, né, nós estamos enfrentando aquilo que a profecia bíblica fala que viria. Nós estamos enfrentando grandes ondas, né, de anticristianismo, né, e de aquilo que o Salmo 2 fala sobre a rejeição dos reis e das nações ao ungido de Deus. Essa rejeição está acontecendo agora, ela está começando mais intensamente nestes anos, depois da pandemia. Então isso, nós estamos vendo uma onda forte de controle totalitário sobre as nações. Então nós precisamos, como igreja, entender essa mudança e, preparar a igreja para essa mudança, transicionar a igreja para esse novo tempo. Entender que esse novo tempo, ele não vai melhorar. As coisas vão se intensificar por causa da profecia bíblica, por causa das profecias de Jesus sobre os últimos dias. Então, o que eu preciso fazer é ter conhecimento da profecia bíblica, então, para levar os cristãos a um posicionamento bíblico para enfrentar os dias atuais com com raízes na fé ainda mais fortes, porque a iniquidade está aumentando e as tentações para abandonar a fé estão aumentando. A pressão sobre nós como cristãos, ela está muito maior do que estava 10 anos atrás, 5 anos atrás. Então, nós temos que lidar com isso nas regiões. Essas regiões estão sendo desafiadas a isso. Esse é o trabalho de formiguinha que nós estamos fazendo agora. É verdade, apóstolo. Mas, por exemplo, quais são o que você vê sobre essa dificuldade desses fundamentos de Cristo nas igrejas? Porque você não percebe que as igrejas crescem, o número de, até de membros crescem, mas a iniquidade na proporção que cresce, as igrejas, também essa iniquidade não deveria diminuir em vez de aumentar? Então, ao longo da jornada, nos últimos anos, eh, nós, nós tivemos várias palavras proféticas sobre esses anos que chegariam, um grande crescimento evangélico no Brasil. Isso foi anunciado, o próprio Espírito de Deus nos disse sobre isso. Nós estamos vendo parte disso acontecer agora. Mas, Rodrigo, é como se nós tivéssemos falhado na preparação disso. Então, nós ficamos pragmaticamente voltados para o resultado e não preparamos, como igreja da nação, muito mais, o discipulado, o treinamento de todo o povo que chegou, né. E hoje nós temos já também uma configuração profética a respeito disso, que existem igrejas que são realmente pregadoras do evangelho do reino e existem igrejas que elas não estão comprometidas com essa semente, que é a semente do evangelho do reino. Elas estão comprometidas com uma semente humanista. E essa semente humanista aponta exatamente para igrejas que se dizem cristãs, mas elas são humanistas, portanto,
elas são, aquelas igrejas que pregam o joio. Ele cresce, mas ele não tem uma semente, não é? Ele não ele é vazio. Então, eu quero aproveitar esse momento e desafiar pastores a iniciarem um protocolo de retorno a uma igreja cristocêntrica, à fé cristocêntrica, não é? Porque, talvez muitos estejam cuidando de pessoas que não se converteram, não conheceram e não se converteram porque não lhes foi apresentado o evangelho do reino, ou eles não querem esse evangelho com compromisso. Então é preciso saber de quem você está cuidando, querido pastor, né? É importante que você esteja cuidando das ovelhas de Cristo e aponte Cristo para essas ovelhas. Então, Rodrigo, para mim esse é o grande desafio agora, e a gente tem uma palavra bíblica que não é para arrancar o joio, né? Então nós vamos ter que deixar isso crescer aí, mas é preciso que haja discernimento e entendimento que tem os dois. Então tem gente séria, tem gente comprometida com a verdade, tem gente firmada na palavra, e você que nasceu de novo em Cristo Jesus, procure uma igreja bíblica, procure uma igreja cristocêntrica. Se comprometa com um pastor, seja cuidado por um pastor. Todos nós precisamos ser cuidados e nós precisamos, de modo geral, viver a vida corporativa para sermos formados à semelhança de Cristo Jesus. Então, a minha palavra a respeito disso é que nós vamos cuidar de igrejas fiéis ao Senhor, mas no meio disso nós vamos encontrar igrejas que não são fiéis, mas no meio de igrejas que não são fiéis, há também pessoas sérias que querem Deus. Então, elas precisam ser apresentadas a esse evangelho do reino, e elas vão se comprometer com ele, com Cristo, porque é Cristo que nos satisfaz, é Cristo que traz essa reconexão com Deus, né? E nos coloca na posição de filhos amados, nos coloca na família de Deus. Então, o homem precisa de Deus através de Cristo, né? Maravilhoso, apóstolo, maravilhoso mesmo. Concordo plenamente com o que você está falando. E sobre você tem muito ensino, né? Muita instrução sobre esse ministério de intercessão, né? Sobre as igrejas, nações, o Brasil inteiro. Mas dentro desse ministério, desse ensino que você tem, essa experiência, sobre as orações e intercessões que não são respondidas. Às vezes as pessoas param nesse meio do caminho porque não tem as orações, as intercessões respondidas sobre aquilo que eles estão orando. E como é que você ensina isso? Como é que você influencia que as pessoas tenham esse entendimento para que aguentem sobre as frustrações daquilo que eles desejam? Boa pergunta, Rodrigo. Na verdade, meu irmão, eh, a Bíblia fala de respostas que Deus dá de forma demorada, né? Deus às vezes demora a responder a alguns pedidos nossos. A própria promessa que Deus fez para Abraão, né? Levou um tempo longo para essa resposta acontecer, e até que Abraão, depois de todos aqueles 25 anos aproximadamente que ele esperou, então a promessa veio. Então existem promessas que demoram a ser respondidas, e nós precisamos permanecer firmes. No meio disso, a gente tem crises, né? Desanima, como o próprio Abraão, né? Comete alguns erros, porque falhamos na nossa confiança, falhamos na nossa fé. Mas Deus nos deu, por exemplo, Abraão como um pai da nossa fé. Então, ali estão muitas lições sobre essa jornada de fé, de esperança, de perseverança. Então, eu creio que se alguém está aqui conosco e está demorando a sua promessa, não desanime, tenha bom ânimo. Essa é a minha palavra para você. Seja ministrado agora pelo Espírito de Deus e pela palavra de Deus, removendo de você todo o desânimo, desistindo das emoções que que te afastam da verdade, e se agarrando à fé bíblica, né?
a voz de Deus, a palavra de Deus. Então, mesmo que Deus pareça demorado, diz a Escritura, pareça demorado, né? Existe o tempo de Deus para as coisas, né? Existe o tempo. Por exemplo, para o Brasil, muitas pessoas, às vezes ficam, até a eleição do ano passado foi um grande exemplo disso. Muita gente se frustrou. Isso foi uma jornada. Depois da eleição, nós ficamos quase um ano correndo nos territórios para resgatar os intercessores, porque todo mundo queria que a eleição tivesse um outro resultado. Mas às vezes o que Deus faz nós não entendemos na hora, não é? Mas Deus sempre faz o melhor. Então hoje muitas pessoas podem ver com clareza que somente com o que aconteceu é que a luz do Senhor veio sobre toda essa iniquidade daquilo que é a idolatria do comunitário, a idolatria daquele pensamento único, o que isso levou, e não é uma coisa de agora, mas dos últimos 40 anos, né, 40, 50 anos, uma semeadura. Então, é preciso que a gente entenda que Deus está ensinando justiça para a nação, né? Não foi uma coisa de uma eleição, é algo de uma jornada de vida. Então, da mesma forma, algumas respostas de oração, elas estão ligadas não com um processo ali local, imediato, temporário, não, mas é com uma jornada de vida. Então é algo que Deus está gerando, então nós precisamos subir e ver do alto, não é? E quando você sobe e vê do alto, então você vai observar muitas coisas que você não observa vendo só localmente. Essa é a palavra que eu tenho sobre isso. Igual Isaías, né, que foi levado para enxergar uma outra visão, né? Você tem que ter uma visão macro daquilo que com os olhos de Deus, né, sobre aquilo que Deus está fazendo. Senão não entende, né, apóstolo? Exatamente. Senão não entende. E aí para igual o pai de Abraão, que era para É, ter feito, que era para ter feito sair do propósito. Mas apóstolo, como que você como você consegue trazer uma mensagem sobre as pessoas, apóstolos, pastores, que às vezes vão para alguma região para ter que conquistar aquele lugar, territórios, que vão lá para trabalho missionário, enfim, onde Deus levou aquelas pessoas, tem levado as pessoas para certas regiões, territórios, países, nações, enfim, cidades, e deparam com uma dificuldade, né, ali de principados, potestades, batalhas espirituais, porque são diferentes geograficamente. Como é que você aconselha isso? O que você pode falar para essas pessoas? Eu passei por isso no meu ministério, né? Deus me levando em nações e a gente via essa dificuldade, às vezes, chegar em lugares com guerras diferentes. E eu sei que você tem muita experiência com isso. O que você podia aconselhar essas pessoas que chegam nesses lugares para enfrentar as batalhas e saber se movimentar? muito boa pergunta, Rodrigo. Na verdade, a grande comissão, o Senhor sempre está nos apontando povos, eh, línguas, nações, Ele está nos apontando. Quando Deus aponta algo, é importante que a gente se prepare, né? Se prepare, sendo uma nova nação, então é importante esse preparo. Claro que você já tem o conhecimento do evangelho, às vezes já fez um treinamento bíblico numa escola bíblica, uma escola teológica ou uma escola missionária, isso tudo é importante, mas um elemento dentro desse preparo, além daqueles que são fundamentais à sua vida, à sua família, é importante o mapeamento territorial, né? O mapeamento espiritual, sociológico, antropológico daquele povo, entender o alvo do seu envio, não é? Conhecer realmente como é a formação desse povo, não é? Processo civilizatório que ele viveu, a sua história, seus pontos fortes, seus pontos fracos, não é? Para você acessar, né? O próprio Jesus, ele ficou por quase 30 anos convivendo na cultura do seu envio, né?
Então, ele foi, antes de tudo, alguém que se esvaziou do conhecimento perfeito que ele tinha e absorveu o conhecimento via cultura e via relacionamento dele com o Espírito Santo e o que o Espírito Santo lhe mostrava da cultura. Como ele lhe mostrava o homem judeu, o homem gentio, não é? Tudo isso que Jesus viveu de saber a respeito de e então aceitar já maduro o envio de Deus e se posicionar com esse envio tanto para gentios, tanto para judeus como para gentios, revela para nós uma plataforma, um molde que nós precisamos ter. Eu penso que existe um nível de conhecimento, eu inclusive tenho na nossa plataforma Brasil de Joelhos um treinamento lá onde a gente aponta sobre oração e aponta sobre mapeamento, que são as duas grandes colunas que quando você chega num território você tem que levantar. Um povo que ora e que adora e um povo que vai te ajudar a entender o povo do envio, né? E fazer esse levantamento, inclusive com perguntas sobre a religiosidade do povo, sobre os seus caminhos, a sua independência, os lugares de rebeldia, os lugares aonde as coisas aconteceram historicamente, as grandes mudanças, a presença cristã. Então, é importante tudo isso, porque você vai usar essas portas e você vai a alvos específicos e você vai considerar essa visão de mundo bíblica dada pelo Espírito Santo sobre aquela cultura, sobre aquela civilização. Então, para mim, eu tento trabalhar com as equipes que têm me procurado para desenvolver isso. Agora, isso é um processo mais demorado. Isso não é uma coisa que você faz da noite para o dia. Você precisa de um tempo, você precisa de pessoas cristãs comprometidas, porque você vai encontrar o antideus, você vai encontrar o inferno, você vai encontrar o diabo, você vai encontrar fortalezas culturais que estão consolidadas, visões de mundo anti-Deus, visões de mundo que são você vai colidir com essas visões. Então, é preciso que haja um forte movimento de oração e adoração firmado e um forte movimento também de mapeamento, equipes voltadas para isso, que se dediquem ao Senhor e à oração e à pesquisa histórica, a pesquisa sociológica, para então ter esse conhecimento e também a pesquisa espiritual. O que, que o Espírito Santo de Deus vai mostrar, né? Os pontos que ele vai mostrar, os elementos da cultura que ele vai mostrar. Então, eu considero que esse preparo para lidar com o valente, né? Ou os valentes que estão num território, como diz a Escritura, quando chega o mais valente, ele vai então tomar essa autoridade sobre aqueles valentes. Então, para tomar autoridade, aí nós voltamos para o cristocêntrico, né? Então, se você não conhece a revelação de Cristo, se você não sabe que ele é ungido de Deus e que ele recebeu a autoridade sobre as nações e que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor e que isto vai acontecer plenamente no final da história humana, quando o Senhor trouxer todos esses inimigos, mas já começou, né? Então já começou e será pleno. Já começou e será pleno. Essas verdades é que nos fazem avançar para deixar esses marcos do reino de Deus, trazer o reino de Deus, manifestar o reino de Deus aos homens nesses lugares, nessas nações, porque daí vem uma parte da noiva de Cristo que está esperando essa mensagem, né? Amém, é verdade. Então você tem uma equipe, você faz essa estratégia com essas pessoas para que ajudem esses ministérios, tanto no Brasil e fora do Brasil, para que eles entendam, vivam e saibam se movimentar. Você tem o Brasil de joelhos, mas tem uma equipe que te ajuda a ensinar essas pessoas a saber se movimentar nas nações, onde quer que eles estejam implantados. Sim, nós aqui no Brasil de Jesus oferecemos isso, mas a doutora Neuza e outros ministros de Deus ao longo dos anos treinaram muitas pessoas, né?
muitas pessoas receberam essa formação e hoje há outros ministros e que fazem isso. Eu continuo nesse papel que antigamente também era feito pela doutora Neuza, de servir e equipar os santos para esse tipo de trabalho, tanto lá no Ágape Reconciliação, né, que hoje é o Instituto Neuza Itioca, quanto aqui no Brasil de Joelhos. Mas nós não temos hoje a demanda que tínhamos em 2 décadas para trás. Então, hoje é como diz a história, se levantou uma outra geração e essa outra geração precisa entender esse legado, agarrar essa tocha, pegar essa tocha para levar, porque senão vai apanhar muito no campo missionário, vai sofrer bastante e não vai conseguir, porque as fortalezas culturais estão renovadas, elas estão aí, fortalezas que estão resistindo, e para chegar no alvo, que é o perdido, você tem que passar pelas fortalezas, tem que passar pelos valentes, e quem vence os valentes é Cristo. E para vencer os valentes é preciso todo um trabalho, não é, de conhecimento, de preparo, para que possa enfrentar com a sabedoria de Deus, a estratégia de Deus. É verdade, é verdade. Você não acha, apóstolo, que é, hoje, com o crescimento da iniquidade, enfim, o mundo a gente sabe que ele jaz do maligno, você não acha que essa profundidade não teria que estar mais avançada? Porque, por exemplo, diminuiu e banalizou a situação das maldições hereditárias. Você não acha que isso é, prejudicou muito o crescimento de nós como igreja, falando ser humano, indivíduo? Porque isso foi paralisado, você não acha? As maldições hereditárias, falaram que tudo Jesus levou na cruz, está tudo certo, já foi consumado, já está tudo certo, pela graça que virou hipergraça e trouxe uma desgraça para o povo. O que está acontecendo em relação a isso? Você não acha que as pessoas têm que estar mais profundadas em relação a esse conhecimento? Muito bom. Rodrigo, veja só, com parte da mudança do tempo, eh, o anticristo ou toda a estratégia dele, seus ensinos, tudo aquilo que a profecia bíblica já aponta que iríamos enfrentar, ele traz consigo uma identidade muito clara que Paulo aos Tessalonicenses falou, que ele chama de o homem da iniquidade, né? E o homem da iniquidade e uma compreensão que nós temos sobre iniquidade é que é o pecado que se repete nas gerações, né? Então, se ele é o especialista em pecados que se repetem nas gerações, ele é o diabo, atrás dele está a velha serpente, né? E ele vai trabalhar exatamente para que esse ponto seja enfraquecido. Então, a hipergraça é exatamente a tentativa de tornar o evangelho aquilo que o homem contemporâneo está fazendo. Ele está sendo controlado para a superficialidade, para só ler os títulos das matérias, né? Para não ler o seu conteúdo. Então, o conhecimento ele está sendo privado, e ele aceita isso. É uma tentação, ele pode dizer sim ou pode dizer não, mas é muito melhor, mais confortável para a carne, para o homem natural, e para ficar num lugar onde ele acha que ali é tudo mais rápido, tudo mais fácil, tudo se resolve com um clique, né? Tudo se resolve de maneira mais rápida. Então, essa falsa doutrina, esse engano terrível, ele está entrando, né? E está conduzindo a parte da igreja para se afastar da verdade. E isso é o engano que aproveito aqui para denunciar, né. Não não permita que esse engano, não permita que as vãs filosofias, as doutrinas de homem, afastem você de Cristo. Paulo falou isso, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 2, a igreja deveria ficar atenta a essas tradições humanas, a esses ensinos, a essas filosofias, e isso está acontecendo agora.
né? É preciso que a gente seja mais profundo, busque a verdade. É preciso que o cristão entenda da graça de Deus, se posicione na graça de Deus, mas compreenda que nós estamos em luta contra o pecado ainda. Nós todos. Eu me posiciono, procuro me posicionar a cada dia, principalmente esses anos agora, como um caco de barro. Eu sou um vaso quebrado. Todas as vezes que eu chamar a atenção para mim e não apontar Cristo, eu estou indo por um caminho de tragédia. Eu preciso de Cristo, eu dependo de Cristo, e tudo que você está vendo aqui não é meu, ouvindo aqui não é meu, é de Cristo, é da sua palavra. Então, o foco aqui não sou eu, o foco é Cristo. Então, eu necessito demais de Deus diariamente, e é assim que o cristão contemporâneo, verdadeiro, bíblico, deve se posicionar, carente de Deus, necessitado, não é? Necessitado, porque a riqueza não é o vaso, a riqueza é o que está dentro do vaso, diz a Escritura, né? Então, o Evangelho é essa coisa preciosa, mas nós precisamos de recomeços, nós precisamos de arrependimento, nós precisamos deixar caminhos errados constantemente. Nós estamos num processo de santificação, estamos num processo de carregar a imagem de Cristo dentro de nós, por isso somos um templo. Todo templo, ele precisa muito ser entendido na figura de que tem uma imagem de uma divindade ali dentro. Se eu sou um templo, tem uma imagem de divindade dentro de mim. E que imagem de divindade é essa? É Cristo, né? Quando nós nos reunimos, ali tem uma imagem de divindade. Qual é a imagem de divindade? É Cristo. Então, a igreja tem que ser cristocêntrica. O cristão precisa buscar a semelhança de Cristo de uma maneira contínua, porque esses enganos estão na praça. Os livros, hoje, toda uma teologia, inclusive profética, né, com enganos nesse sentido, né, sacerdotal, no sentido de oração e adoração. Existem muitas coisas falsas que estão entrando no mercado religioso, e eles têm hoje a mídia aqui, e existe hoje na igreja muitos elementos do entretenimento que entraram e estão se tornando quase que como dogmas, não é, para a igreja contemporânea. Então temos que discernir isso. A igreja é muito simples, a fé cristã é muito simples, a reunião dos irmãos é muito simples. O que estamos fazendo, permitindo que mecanismos, métodos que são do entretenimento definam aquele conceito de igreja que estamos contemporaneamente desenvolvendo. Será que esse desenho original é o que Deus deixou? Não é? Esse é um desenho original ou esse é um desenho humanista, enganoso, que nos afasta de Deus e que constrói em nós conceitos que são mundanos, da Matrix, para nos controlar? É preciso pensar, né? Crer é também pensar. Então, o cristão contemporâneo precisa pensar, ele precisa questionar tudo desses moldes que estão sendo trazidos e oferecidos, porque no meio disso tudo também está a cultura anticristo, a cultura antideus e uma cultura que se rebela contra o que Deus deixou em sua palavra. E eu preciso ir para o que agrada a Deus, discernir o mal e abraçar a verdade absoluta de Deus para esse tempo. Maravilhoso, apóstolo, maravilhoso. E hoje, como é que está, né, a doutora Neuza Tioca era uma referência para nós, né, o Instituto, eu tive lá, pastores maravilhosos, né, o Instituto está indo lá, enfim, ensinando, passando esse conhecimento, tantas coisas que ela deixou de legado. E como é que está a sua relação hoje com o Instituto? Né, as pessoas perguntam quem ainda está no Instituto, você está cobrindo, como é que está a tua relação com o Instituto da Neuza Tioca? Eu tenho reuniões sistemáticas com eles, né? Eh, Esse período que eu estive viajando agora não consegui reunir, mas cada, cada período do ano a gente tem encontros onde a gente atualiza todas essas questões que estamos falando aqui, todo um material que eu estou também divulgando nas redes, eles têm acesso. Então, nós estamos trabalhando
alguns conceitos a mais alargados, por exemplo, sobre libertação, né. O A libertação, eh, ela tem que ser centrada em Cristo e tem que ser acompanhada do discipulado. Então, aquela velha libertação, onde eu faço várias ministrações, eu participo de várias ministrações, mas eu não me submeto a uma igreja local, a um pastor local, a uma igreja bíblica que me ensine, e alguém vai dizer assim: "Mas tá difícil achar uma igreja assim". Gente, mas é preciso que a gente procure e saia de uma zona de conforto religiosa e se posicione rapidamente para ser cuidado, ser assistido. E nós estamos trabalhando isso no instituto, né, responsabilizando cada um pela sua vida espiritual, por andar nos princípios de Deus, né, ao invés de localizando maldições ou erros dos pais, erros familiares, esconder-se atrás disso e não se responsabilizar por uma santificação. Eu preciso me responsabilizar pela minha santificação. Se há pontos fracos, então eu tenho que buscar estratégias para fortalecer isso. Todos nós temos isso. Todos nós temos que enfrentar. Depois que eu sou ministrado pela verdade, eu só tenho que aplicar esses princípios vez após vez. Se eu for para todas as vezes fazer uma grande quantidade de ministrações, mas eu não me responsabilizo, então eu estou inviabilizando o processo de santificação na minha vida, né. Eu preciso assumir isso, e mesmo que eu tenha ajuda externa, mas eu tenho essa responsabilização em andamento. Eu vou atrás, eu estudo, eu não me coloco em lugares onde eu vou levar essa situação a se repetir, então eu tenho que vencer isso e entender que em Cristo eu recebi essa vitória, eu recebi essa bênção. Então, algumas crenças distorcidas sobre a libertação, sobre a própria quebra de maldição, essas coisas entraram, assim, no conhecimento popular, e algumas coisas têm encontrado enganos, e algumas pessoas com justificativas erradas. Então, há uma necessidade de maior responsabilização pelo discipulado, pela vida de congregar, para se submeter à autoridade, que é outra característica do espírito do anticristo. O anticristo é anti-ungido, anti-autoridade. Se é anti-autoridade, então rebeldia, rebelião serão a marca dele. Então, cristãos rebeldes, cristão em rebeldia à palavra de Deus, é uma coisa que vai ser comum nessa cultura. Então, eu preciso discernir isso e me submeter à autoridade, ao invés de falar contra as autoridades em crise, né, inclusive do nosso país, os juízes da nossa nação e administradores, gestores, tudo isso, a autoridade pública está em crise. A autoridade na igreja também está enfrentando crises, mas a minha responsabilidade de seguir autoridades naquilo que elas seguem a palavra de Deus, eu tenho que continuar firme e orando, porque Samuel foi formado profeta numa casa onde os filhos eram rebeldes, né. Então, Deus forma homens fiéis mesmo no lugar onde as coisas estão dando errado, né, porque os princípios de Deus estão lá, eu vou seguir os princípios de Deus, não é Verdade, isso? verdade. Verdade, é verdade. Muito bom, muito bom. E como é que você vê hoje o cenário do Brasil político e espiritual, né? A gente vê o Brasil está passando por várias modificações, pessoas, como você falou, ficaram frustradas, mas independente, né? Deus ele que coloca, né, as pessoas, né, na frente e a gente tem que se submeter sobre aquilo, é sempre a Cristo, mas entendendo que tudo é permissão de Deus. Mas como é que você vê, você lidar com muito essa parte política e espiritual, e como é que está o cenário hoje do Brasil, politicamente e espiritualmente ligados? Então, Rodrigo, veja só, nós estamos já há alguns anos, né, eh,
sendo discipulados, mesmo que não conscientemente, mas por essa coisa de um Estado grande. E essa ideologia, né, ela veio com uma grande estratégia geopolítica, para controlar o Ocidente. E isso é um negócio que está há mais de 50 anos aí, sendo trabalhado para conquista de nação. Então, eu penso que o que está acontecendo agora no Brasil, Deus tem permitido que isso fique bem claro para todos aqueles que ainda estavam sonhando num processo mágico. Não existe um processo mágico. Nós vamos precisar trabalhar duramente. Nós temos duas cidadanias: a cidadania do Reino de Deus e temos a cidadania brasileira. A cidadania brasileira só vai funcionar se eu estiver bem informado, né, bem consciente da cidadania do Reino de Deus. Essa cidadania do Reino de Deus não é religiosa ou institucional, ela é ligada a Cristo e o seu reino, Cristo e o seu governo. Então, a igreja necessitava dessa peneira. Nós precisávamos passar por essa peneira, porque o conhecimento de Cristo estava muito superficial. E temos um grande desafio agora como igreja da nação, mesmo sendo um grupo talvez menor daqueles que têm essa visão, mas temos uma responsabilidade de discipular a nação na cultura do reino. Somos embaixadores de Cristo, né? E precisamos discernir a cultura dominante e trazer a cultura do reino. E é por isso que eu estava apontando para a questão da família. Então, agora há uma mobilização sobre defesa da vida, defesa da família, né? Mas um caminho contrário está sendo trilhado há mais de 50 anos, não é? Contra o bebê no ventre, querendo extinguir a vida no ventre, esses conceitos, não é? Contra a família monogâmica, esses conceitos são próprios de quem não quer a cultura cristã, o judaico-cristão, e a gente precisa respeitar isso no sentido de que você tem essa crença, muito bem, eu tenho outra crença e eu agora não vou entrar na cultura de ódio contra você, eu vou procurar apontar a você a minha cultura se você assim quiser. E essa nação precisa fazer valer a cultura judaico-cristã, que a maioria da nação tem esse conhecimento do cristianismo, e Deus está nos dando essa oportunidade agora. Então, eu penso que este é um momento onde nós podemos, como igreja da nação, ser muito mais intencionais, e parte desse exército está se movimentando nas comunidades, nas famílias, nas igrejas locais. E uma coisa muito importante que eu vou dizer: alguns não concordam com o que eu penso aqui, e outros ministros de Deus também pensam que uma coisa é o Estado e outra coisa é a igreja. Igreja e Estado têm que estar separados. Diferente, por exemplo, do grande movimento da América, onde igreja e Estado estão juntos, né? Nós precisamos ver uma igreja que não funciona dependendo das verbas estatais. Por quê? Porque nós vamos ficar atrelados a uma ideologia, ao apoio político, e isso não representa a fé cristã. Em nenhum momento da história a fé cristã se vendeu a essa ou aquela ideologia, seja qual for, seja qual for. E os governantes precisam ouvir isso, e é o que temos procurado fazer, e aos vocacionados, né? Nós precisamos apoiar os vocacionados,
no meio da igreja tem vocacionados, mas esses vocacionados não podem vender a igreja. E esses vocacionados precisam compreender que é preciso construir no meio do povo uma consciência de cidadania para trazer princípios e valores nas comunidades, nas localidades, nos municípios, e que nós temos esse papel. Mas nós sabemos que a solução para o homem brasileiro, para a sua transformação, não só nesse tempo, mas na eternidade, é o Evangelho do Reino. É a mensagem de Cristo. Essa realmente transforma. Então, levar cidadania, mas não levar o evangelho, é algo que nós não temos a opção de fazer. Nós precisamos viver esse evangelho, né, como representantes buscando essa semelhança de Cristo, o caráter, né, revelando o caráter de Cristo no meio da nossa ação cidadã. Então, eu creio na responsabilidade da cidadania brasileira, mas eu creio que a igreja não se mistura com o Estado. E essa é uma divisão que ela precisa fazer agora, uma separação que ela precisa fazer agora. E, inclusive, não permitindo que candidatos estejam nos lugares de culto, né? Não precisa. Se você quer fazer uma reunião do seu povo com o seu candidato, aluga um outro lugar e faz isso lá. Não tem problema. Mas assim, é essa associação que nós fizemos que comunicou algo que não é a verdade. E já lidando com uma cultura de mentiras, de enganos, então muita coisa sempre vai ser usada contra nós, mas o que a gente puder fazer separando essas duas coisas vai ser muito bom. Então eu creio que nós temos hoje uma oportunidade para avançar num discipulado sobre a nação. Discipular a nação é viver integridade, é viver defesa da vida, defesa da família, é viver apoio à comunidade. Agora mesmo que a ideologia dominante está perdida, apoiar os necessitados, não numa troca de eu te dou o evangelho se você receber minha ajuda. Não, servi-los com o caráter de Cristo, as comunidades, a infância abusada, né? Inclusive vencendo internamente os desafios que estão acontecendo, né? Nós estamos com problemas É internos. verdade. Essa é a hora de realmente mostrar os fundamentos de Cristo em nós, né? E como você falou, principalmente na família. Tudo começa na tua casa, né? Para depois você ser essa igreja onde você era igreja na sua casa, na sua família, nos seus filhos, para sair para fora, né? Aquilo que Deus tem no seu ministério, no seu chamado. É muito forte Exatamente. isso. Muito forte. É muito forte. Acho que esse é um grande desafio para a igreja de hoje, né? Para nós, É né? verdade. E você crê que ainda hoje o Brasil é um celeiro de missionários ainda? Nas nações? Eu creio que isso já está acontecendo, parte disso. Muita coisa precisa ser revista à luz de uma missão cristocêntrica e de uma atuação onde a gente entende a cultura para onde é enviado. A gente vença o choque cultural. Eu acho que o transcultural ainda é um grande desafio para muitos grupos de missões brasileiras, mas há muita gente fazendo um trabalho maravilhoso, enviado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo e realmente amando as nações, missionários que amam as nações, projetos sérios. Mas existem algumas nações onde a gente tem um testemunho ruim, porque tivemos erros, mais erros do que acertos, né? E é também importante a gente consertar isso. Eu sempre que vou aos territórios e às nações onde houve erros, eu me dirijo às lideranças que encontro, né, pedindo perdão pelos nossos erros, né, erros de caráter em geral, que dificultam a comunhão entre brasileiros e o povo local, né, brasileiros e aquela as missões locais, os pastores locais, que é uma construção muito importante, né, no mapeamento de ter essas pessoas locais, a igreja local, aonde você é enviado, junto,
né, não um projeto só missionário de fora vindo do Brasil sem construir com o local. O local é o grande alvo, né? Cuidar só dos brasileiros é uma parte que alguns recebem, mas o alvo é o povo daquela nação. É verdade. Isso é muito importante, é o que você falou, porque às vezes as pessoas vão para as nações, mas só pegam os brasileiros, onde não entende que foi enviado não só para os brasileiros, também para os brasileiros, mas para aquela nação, né? Para aquela cultura, para aquele povo, para que conheçam e sejam libertos, né? Os cativos e conheçam Jesus. Então isso é muito forte, muito importante que você falou, viu, apóstolo? Muito importante, porque eu vejo e vivi isso em muitos lugares onde as pessoas, às vezes, pastores que são enviados, pessoas apóstolos enviados, não têm esse entendimento. E só fica naquele, vamos dizer, naquele grupo de brasileiros, não entende o propósito de alcançar o povo. Isso é muito forte que você falou. É. Muito forte. Eu creio que uma das razões por que até Deus permitiu que a liderança política, a visão de mundo que os líderes políticos do Brasil atualmente têm, Deus permitiu porque alguns estão fugindo do Brasil, alguns brasileiros estão indo embora. Quando eles chegam lá fora, eles descobrem que Deus os queria fora com um propósito. Esse propósito era missionário. E se eles estivessem aqui dentro com toda esse conforto de uma boa ideologia, de um bom ambiente, eles nunca sairiam. E aí, quando eles chegam lá fora, que eles vão ouvir que o Senhor foi que tirou e o Senhor tem um plano e que agora, no meio daquela mudança cultural, eles podem entender o plano do Senhor, o propósito do Senhor e se posicionar com a sua família para servir a nação daquela nação onde eles estão e refazer sua vida e encontrar seu propósito. E eu oro que muita gente alcance isso e realmente faça cumprir a palavra dessa nação que tem muita coisa para dar. Eu creio que naturalmente nós somos um celeiro para o mundo já. Então, muita gente é alimentada naturalmente com a comida que sai do Brasil. O Brasil é visto como uma grande fazenda global, por isso ela é cobiçada pelo o Oriente, né? As nações do Oriente estão batendo forte contra a nossa cultura, contra a pessoa, contra a identidade, mas lá eles não fazem o que eles estão mandando a gente fazer, né? Então, lá a cultura é controlada para domínio e aqui eles querem enfraquecê-la para controle. E a gente só encontra a resposta disso na escritura, né, que esse é um plano que viria. Então nós não devemos entregar nossa nação, ao contrário, é agradecer a Deus porque nós temos o judaico-cristão que tem guardado as nações, né? Eu creio que a cultura judaico-cristã ela tem sido mesmo eu tenho visto autores não cristãos falarem sobre isso, né, dizendo que as nações estão mais protegidas quando elas seguem os valores, os princípios, a visão de mundo judaico-cristão. Então nós precisamos agora abraçar isso como nação, como igreja da nação e também não se deixar ideologizar, porque a gente rejeita uma ideologia e corre para os braços da outra. Então, a questão é ter essa compreensão de que a nossa visão é uma visão de mundo bíblica. E isso lê as ideologias, mas não se deixa ideologizar. É muito forte, muito bom, apóstolo. Agora, de tantas coisas que você viveu, conta uma história sobrenatural que você viveu, assim, no teu ministério, de intercessão, de algo que você viu que aconteceu, que mudou sobre aquilo que você estava fazendo naquele território. Conta uma história sobrenatural na sua vida. Opa! Veja só, eu me lembro de uma nação, de uma cidade aqui lá no Maranhão, no estado do Maranhão, que era uma cidade totalmente voltada para o antideus, né? Buscava outros deuses. E quando nós fomos lá naquela cidade, muitos anos atrás, eu inclusive a primeira vez que fui, aliás, uma das vezes que eu fui, levei
a doutora Neuza como convidada para falar à igreja, e era uma pequena comunidade que nos recebeu, cristã, e oramos com eles e desafiamos eles a estender o testemunho de Cristo para a cidade, olhar a cidade como a sua paróquia, né? Ver a cidade como um grande desafio para o evangelismo. E eles assim fizeram, abraçaram. Então, uma das coisas que eu vi alguns anos depois, uns 15 anos depois, é que aquela pequena comunidade de quase 120 pessoas se tornou numa comunidade de 2.000 pessoas, e aquela comunidade agora tinha muitas pessoas que tinham deixado o outro sacerdócio e tinham abraçado o sacerdócio de Cristo e tinha tomado uma posição de seguir o Senhor Jesus, e agora estavam até comprometidas com missões e missões fora do país, em outras nações. Então, para mim, o milagre do evangelho, né? O milagre do evangelho e a libertação e as oportunidades que nossas equipes tiveram de ir, fazer, encontros, inclusive com os líderes religiosos que não acreditavam em Deus, mas seguiam outras culturas, e apresentando evangelhos a eles nas suas casas, nos seus lugares de culto, com todo respeito, mas dizendo para eles da mensagem de Cristo, e entrando e saindo ano após ano, e hoje está lá. Essa comunidade preserva, não é, a mensagem do Senhor, e é uma comunidade cristã que tem uma influência na região e tem uma influência fora do país hoje. Então, uma mudança muito significativa, muito significativa. Assim como outros locais, né, que isso tem acontecido. Eu me lembro de um episódio que eu viajei com uma equipe e eu cheguei numa cidade e parei para o almoço, e nós tínhamos uma caminhonete, e durante o nosso almoço, a, uma pessoa veio e roubou, né, o nosso pneu de estepe, que a caminhonete era nova e a gente acabou não colocando uma proteção. E ali ele levou, e quando nós saímos do almoço, lá estava o prejuízo. Mas fomos para a próxima visita na agenda, e quando estávamos lá, nosso carro ficou à frente do endereço, e o que aconteceu foi que chegou à nossa porta um policial. E aí o policial disse: olha, nós pegamos um ladrão que estava com esse pneu, e quando passamos aqui na rua, vimos que seu carro estava sem o pneu. E por ser um pneu novo e o carro também novo, nós queríamos saber se por acaso não é seu. E aí, então aquela foi uma provisão extraordinária de Deus, que a gente tinha orado e entregue a Deus, porque o que íamos fazer além de, eh, fazer um registro sobre esse respeito, mas nem deu tempo, né? Quando a gente foi para o próximo evento, mas logo aquilo aconteceu. E nós ficamos todos maravilhados com aquela experiência sobrenatural do cuidado de Deus, né? E, e assim muitas outras, né? Uma pessoa caída na estrada, já sem vida, que tivemos a oportunidade de orar e ver a vida voltar, coisas extraordinárias assim do agir de Deus, de quem está em missão, que são marcas específicas que Deus está dizendo: olha, eu estou com vocês, isso é o desejo do nosso coração. Também um milagre, algo muito precioso, é nossa família ser guardada, meus filhos, meus netos, mesmo lidando com a guerra espiritual, sou muito grato a Deus, porque Ele tem feito com a sua graça uma proteção sobre nós muito grande, guardando em fé, sustentando tudo isso. Para mim, isso é uma marca e é um milagre que eu não posso deixar de citar, assim como o nosso ministério mesmo, enfrentando muitas situações, mas estamos aí quase 30 anos nessa jornada, aliás, mais que 30 anos nessa jornada, e vendo a proteção, o cuidado de Deus. Porque muita gente diz: esse pessoal da guerra espiritual tem muito contra-ataque, né? Eu não vou lutar contra Satanás porque traz muito problema. Não, meu irmão, quando Deus manda você fazer algo, Ele vai te guardar. Então, não deixe de fazer o que Deus lhe mandou.
Só não faça aquilo que é da tua cabeça, que as chamadas retaliações vêm quando você faz coisas da tua cabeça, né, da tua cabeça, e isso não tem proteção de Deus, isso não tem princípio, né. Então, é muito importante ter princípios na nossa obediência e na nossa execução de missão, porque isso nos protege. O que nos protege é a obediência à palavra de Deus. E a gente tem experimentado ao longo dos anos muitos milagres por causa da proteção da palavra, de honrar a palavra de Deus, procurar honrar. Já falhamos várias vezes, já tivemos situações que a gente não soube interpretar, não é? Colisões com as trevas aconteceram, isso vai acontecer, você vai sentir os efeitos disso, você vai ver, mas o socorro do Senhor é garantido, não é? O socorro do Senhor, o livramento do Senhor e a oração dos irmãos. Nós estamos aqui por causa da oração de muitos líderes, uns que já estiveram conosco, mas ainda oram, outros que nós tivemos a oportunidade de passar. Então, nós somos sustentados pelo corpo de Cristo. Isso também é um milagre. É uma coisa extraordinária, porque o Espírito de Deus é que provê todas essas coisas de forma que a gente fica até assustado às vezes, né? Como aquilo aconteceu, né? Assim como a cura de um câncer, assim como uma situação de uma transformação de cidade, né? De um território. Então, a gente também não pode deixar de registrar que ao longo dessa jornada que o Brasil passou, várias iniciativas de oração, de mobilização, que a igreja respondeu, que vencemos planos horríveis contra nós. E agora mesmo, eu creio que nós ainda vamos colher muitas orações que fizemos no passado, né? Algumas estão demorando, mas elas vão chegar. Elas vão chegar, e eu estou nessa esperança, né, de chegar. E Deus está restaurando essa unção de Elias, né? Essa unção de Elias, que é uma unção da reconciliação do coração dos pais com o coração dos filhos. Então, eu sou essa geração mais antiga, tentando trabalhar com a geração mais nova, a geração intermediária, né? E vendo exatamente esse legado sendo passado para ninguém perder, mas a nação, a igreja da nação e a nação serem abençoados por tudo aquilo que Deus derramou. Deus derramou em outras nações, Deus derramou na nossa nação, e Deus tem derramado para serviço do seu propósito, para que o seu propósito se cumpra. Amém. Uau, uau. Muito bom, apóstolo. Deixa eu te falar. A gente vai fazer agora uma caixinha de perguntas que o pessoal colocou na internet. São várias, enfim, não tem nem como falar, mas tem muita pergunta para te fazer ainda. Mas deixa eu te perguntar: como discernir, como podemos discernir e identificar a palavra profética verdadeira? Como podemos discernir e identificar uma palavra profética verdadeira? Quando ela é verdadeira? Muito bom. Os profetas de Deus, eles precisam ser cristocêntricos. Alguém cristocêntrico tem um perfil, uma marca, que vai ajudar muito a lidarmos numa mesa, porque eu entendo assim: nós recebemos palavras, e principalmente profetas de ofício, né? Todos nós podemos profetizar, mas existem os profetas de ofício, até hoje, eu creio. E eu sempre procuro treinar profetas de ofício. São homens e mulheres que só pensam realmente em ouvir a voz de Deus e entregar o recado de Deus e submeter isso. Então, uma profecia precisa ser recebida num ambiente onde Cristo é o centro, e é, entregue para julgar. O ambiente de alguém que, olha, eu recebi isso, estou sujeitando, me diga depois se vocês confirmam se essa é uma palavra de Deus ou não. Então, sujeição da palavra é algo que marca o verdadeiro profeta de Deus, um profeta maduro, né? Existem profetas ainda em treinamento, mas existem profetas de ofício que são maduros, e eles então trazem e submetem, e o lugar, a estrutura,
ministério apostólico, ele precisa ter esse ambiente para receber essas palavras e uma equipe de profetas para julgar. Isso não precisa ser muita gente, às vezes 2 ou 3. Eu trabalho aqui com 4, 5 profetas locais e às vezes chegam coisas bem fortes, às vezes que são situações que me envolvem, e eu não vou para julgar essas palavras, eu entrego a eles para que eles julguem, e aí eu vou ver depois a terceira fase, que é a aplicação. Então tem receber a palavra, julgar a palavra e receber essa aplicação, e em seguida uma implementação do que é essa aplicação. Então, eu creio que ainda estamos num processo na igreja de amadurecimento do profético. Nós temos muitos profetas, alguns são muito emotivos, isso é um perigo. Eu não posso agir com emoção nesse sentido. Às vezes nós nos emocionamos na entrega, mas nós precisamos filtrar aquilo, submeter aquilo, e então ver essa implementação e ver essa aplicação e então seguir para uma implementação daquela palavra. Então, eu creio que profetas maduros são humildes, profetas maduros são pessoas que consideram o que Deus já disse. É outra coisa importante. Nada que Deus venha dizer hoje vai contradizer o que ele já disse. Então, eu preciso saber o que Deus já disse, ou seja, eu preciso conhecer as profecias bíblicas. Eu até sempre recomendo a leitura de profecias bíblicas, né? Christian Schain tem uma sequência, grandes profecias da Bíblia. Quando você vai estudar para se tornar um profeta, você precisa conhecer as profecias bíblicas. Você necessita conhecer a profecia bíblica, tanto a do Antigo quanto a do Novo. É claro que a aplicação do profético hoje já não é como era no Antigo, mas é hoje como é no Novo Testamento. Então tem os princípios ali importantes para serem aplicados. Quanto mais bíblico formos nessa aplicação, na vivência do profético, mais saudável será viver uma igreja profética. Agora, uma igreja profética é uma igreja de muita batalha, de muitas lutas. Treinar profetas não é uma tarefa fácil, não é? Numa cultura, por exemplo, muito emotiva como a nossa, não é? É um grande desafio, né? E é por isso que precisam ter mesas proféticas para receber isso e julgar isso, e então ter uma vida saudável. E algumas vezes vai dizer, olha, isso não é de Deus, isso é preciso ter coragem para dizer isso, é preciso ter essa atitude de maturidade e dizer, olha, volta a hora, né? Existem profecias que estão erradas na sua interpretação ou na sua aplicação. Precisa voltar por uma mesa e buscar Deus, buscar os princípios de Deus para ver a correta interpretação e a correta aplicação. Mas isso é bem desafiador e eu oro que os profetas que estão nos ouvindo não desanimem, mas se submetam. Um profeta tem a tendência de ir para a caverna e de viver só. Então, solitude é diferente de solidão, né? Então, procure ter solitude sem solidão, ou seja, procure estar numa mesa com outros profetas, vivendo com a igreja, entendendo o processo da igreja e amadurecendo com ela. É o mais saudável, né? Muito bom, apóstolo, muito bom. E num tempo onde Satanás, com sua estratégia, né, ele alcançou muito a alma, né, as emoções, sentimentos, e isso te confunde, né? Então, é importante você falar isso, que os profetas e homens de Deus, todos, sempre estejam com o espírito totalmente em Deus, para aquilo que Deus é, e não se perca nesse caminho, né? Não deixar a alma espiritualizar nada e sempre estar o Espírito de Deus comandando, controlando, governando. Isso é muito forte, muito importante que você falou. Muito bom mesmo. Sim, na verdade, eu tenho tantas perguntas para te fazer, assim, tem muitas pessoas que chegaram com perguntas agora, mas a gente vai ter que fazer outro podcast, viu, apóstolo? Porque tem que perguntar sobre família, como você falou, a gente vai fazer um sobre família, tem tantas coisas para te falar, te perguntar aqui,
Mas, enfim, a gente vai ter outro momento juntos. Não tem como, porque é muito conteúdo, apóstolo. Você tem que dividir todo mundo isso. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. A gente vai para um quadro agora que, assim, resuma em poucas palavras. E o que vier na tua cabeça, né, no teu espírito aí, você fala. Tá bom? Eu vou falar 5 coisas para você aqui, e você, o que vier na tua cabeça, você fala sobre elas, tá bom? Tá bom. Então, igreja. Corpo de Cristo, né? Vida corporativa. Isso é. Volta de Cristo. Qual? Volta de Cristo. O conhecimento urgente para a igreja. Legado. Muito conteúdo, né, para ser repassado à geração. Batalha espiritual. Nós já temos a vitória, mas precisamos enfrentá-la dia a dia, né? Missionário. Uma chamada urgente do Senhor, mostrando os campos, né? E nós devemos orar que Deus aponte os obreiros para os campos que estão prontos. Hudson Medeiros. Um servo que está aprendendo a buscar essa imagem de Cristo e cumprir seu propósito. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus pela sua vida, apóstolo. Deixa uma mensagem para todos os ouvintes, para todo mundo que recebeu essas mensagens tão edificantes que você realmente passou, esse conteúdo maravilhoso que você trouxe e nos deu possibilidade, oportunidade de receber aqui. Traz uma mensagem para nós, solta aquilo que tem dentro de você, no teu espírito, que você carrega, para todo mundo estar te ouvindo. Meu desejo sincero a cada um dos nossos ouvintes aqui é que se posicionem como discípulos de Cristo, se posicionem cada dia. Não adianta fazer isso num evento e depois esquecer, mas se posicione dia a dia e se posicione para lidar como alguém que faz parte do ministério de Cristo, como alguém que não precisa exercer algo seu, mas que está ao lado de Cristo nesse exército global que ele está suscitando, nessa família global que ele está suscitando, amando Israel, né, que é outro tema tão apaixonante, amando Israel, intercedendo para que Israel conheça o Messias e retorne para ele, e também olhando para as nações com o coração de Deus. O coração de Deus é missionário. Olhe para as nações com o coração de Deus e veja qual a sua contribuição, com oração, com finanças. Se você tem negócios, desenvolva negócios com propósito, que envolve a grande comissão. Se envolva com negócios que produzem a grande comissão, que estão envolvidos na grande comissão. Treine suas equipes para essa visão apostólica, missionária e profética, e realmente procure desfrutar da sua vida, procure ter tempo para descanso também, né? Considere o descanso físico, considere o descanso semanal, considere família, ame sua família, ame e dê tempo aos seus familiares, e tudo começa com a sua família. E o meu desejo é que você também ache uma comunidade bíblica e caminhe com eles, e entenda que precisa deles, e seja pastoreado, seja cuidado. E isso vai trazer uma igreja saudável sobre a nossa nação. Ela precisa muito ver essa igreja saudável agora. A nação, ela não precisa de tantos cristãos que são militantes. Ela precisa de cristãos que cumprem o seu papel como cidadãos, mas que transcendem a isso na cidadania do reino de Deus e também desfrutam a vida mesmo no meio desses abalos. Amém, amém. Glória a Deus. Muito obrigado, apóstolo. Eu estou muito feliz por esse tempo
de qualidade, de excelência, eu tive com você aqui. É um privilégio, um prazer, de verdade. Quero te agradecer, meu coração, da minha vida, por ter tido essa oportunidade. Você vê o que você carrega. Muito obrigado pela tua vida, pela tua disponibilidade conosco, viu? Muito obrigado. Valeu, meu amigo. Um grande abraço, Rodrigo. Deus abençoe. Tchau, pessoal. Privilégio para mim também. Amém, amém. Eu quero agradecer aqui a você, apóstolo, quero agradecer também ao portal guia-me.com.br, que abriu esse espaço para a gente estar nesse podcast tão maravilhoso, com tantas pessoas extraordinárias. Apóstolo, muito obrigado. Agradecemos a você, portal guia-me.com.br, a Bela Papelaria também, que tem dado mimos para esses convidados nossos. Agradecer também a Reino Folhinho, a igreja online, que tem despertado tantas pessoas ao discipulado, a cuidar de vidas no Brasil e em todas as nações. Muito obrigado a vocês todos, muito obrigado, apóstolo. Deus te abençoe. Até o próximo podcast. Deus abençoe. Amém. Grande abraço. Tchau, tchau.